Começamos! Boa noite, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula, mais uma live. Meu nome é Lucas Gabriel, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E hoje a gente tem aí uma missão muito interessante que a gente vai falar um pouquinho sobre o processo seletivo simplificado do Estado de São Paulo. Só que mais especificamente a gente vai falar, claro, para nossa equipe aqui, o nosso time, professores de matemática, certo? A gente vê muita galera de pedagogia falando, língua portuguesa, história. E aí agora a gente vai falar um pouquinho aqui da galera de matemática, tá bom? E depois dessa análise do edital, a gente vai iniciar a nossa aula e hoje eu escolhi dois assuntos para serem trabalhados. Eu coloquei até aqui com vocês, ó. Conceito de função e função afim. Tá? O conceito de função seria aquela parte de domínio, contradomínio, imagem, função inversa, função composta, certo? Então a gente vai trabalhar com esses pontos que são bem importantes. E a função afim é a famosa função polinomial do primeiro grau. A gente vai ver a parte de gráfico e tudo mais. Bom, ela não vai ser uma aula teórica, a gente vai trabalhar ali com a resolução de questões, tanto que a gente já começa aqui com a resolução de questões, tá vendo? Ó, domínio de uma função, e aí um quadro branco para eu escrever, e aí mais e mais aqui exercícios para a gente trabalhar. A ideia é que eu trago exemplos com vocês e questões anteriores de professores de matemática. Tá bom? Então, vamos começar aqui primeiro pela parte da análise do edital, e aí vocês vão entender esse calendário aí que eu coloquei, tá certo? Se você deu uma olhada no edital, você viu que eles colocam um edital muito grande, e eles especificam muito bem o que vai ser cobrado, né? Então, eles colocam, nós iremos analisar a parte dos conjuntos numéricos, sua estrutura, metodologia. Então, ele faz todo esse caminho para indicar ali o que vai ser cobrado. Então, aqui para dar uma facilitada para vocês, o que eu fiz? Eu coloquei ali, mais ou menos em ordem, o que vai ser cobrado no concurso, tá bom? E ainda coloquei, deixa eu só ver aqui, porque eu trouxe uma série de anotaçõezinhas. A gente tem ali a parte de razão e proporção, e algumas coisas eu coloquei juntas, tá? Por exemplo, grandezas diretamente inversamente proporcionais, eu incluí junto em razão e proporção. A parte de volumes, geometria espacial, tá, gente? Porque não é só isso, porque ele também falou de áreas de figuras planas e espaciais. Então, se você tem áreas de figuras espaciais e volumes de sólidos, aí a gente tem ali uma boa parte da nossa geometria espacial. Acho que vocês vão concordar comigo, né? Tem equações, inequações, sistemas de equações, e uma parte interessante desse edital é que ele cobrou polinômios. Ele vai cobrar polinômios e cônicas, tá? E são assuntos que, principalmente a parte de cônicas, tá? Cônicas é um assunto aí bem interessante, para não falar ali chato de se calcular, tá? De você se compreender. Mas o que eu acho mais interessante é que foi um edital que colocou polinômios, equações polinomiais, e ele explicou ali que vai ter fatoração, divisão, cálculo de raízes, mas não especificou em momento nenhum no edital números complexos. Então, o que a gente pode entender com isso? Vai ser cobrado polinômios, ok. Vai ser cobrado equações, então a gente vai usar Briot-Ruffini, teorema do resto, raízes e tudo mais, só que não vão cair raízes complexas. Isso eu acho bem interessante aí de frisar com vocês. De resto, o que a gente vai então trabalhar? Nós temos a parte de combinatória, probabilidade, progressões. Não vai ter matrizes determinantes, ou melhor, vai ter matrizes determinantes, mas para resolução de sistemas de equações. Isso o edital ele foi bem específico na hora da sua leitura, tá? Então não acho que vale a pena você que vai fazer esse concurso, você estudar tudo de matrizes, tudo de determinantes. Eu não acho que vale a pena, tá? Eu acho que o que mais vale a pena é você estudar sistemas de equações e ver ali o que de matriz você consegue trabalhar com sistemas de equações. E a gente sabe que é regra de Cramer, tá bom? A banca é a VUNESP, ela não é uma banca que a gente tem que menosprezar, porque afinal de contas, a gente sabe a dor de cabeça que aconteceu no último concurso. A gente teve aí uma série de problemas com questões de vídeos e tudo mais, e então é uma banca aí que a gente não pode menosprezar. Nós temos essa data aqui de inscrição, tá, galera? Ah, e você que está participando aí da aula ao vivo,
Fica à vontade para colocar suas mensagens no chat, tá bom? Você que está pegando aí também a gravação, fica à vontade também, certo? Que aí eu sempre respondo, tá? E a data da prova é aqui, ó, dia 25/8. Então a gente tem aí, da data que está sendo feita aí essa live, dia 10/6, 10/7, 10/8, um pouco mais de 2 meses, tá bom? Dá para fazer uma preparação e eu coloquei aqui uma relação de aulas, tá? Essa aqui vai ser a nossa relação de lives. São as lives que nós fazemos para esse concurso. Então, eu sempre coloco aí o que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, essa primeira vai ser função e função afim. Aí, na próxima semana, nós vamos ter funções quadráticas, exponenciais e logarítmicas, tá certo? E sempre focado aqui, gente, essas aulas, elas vão estar focadas na resolução de questões. Poxa, professor, mas eu tenho, por exemplo, dificuldade em cônicas. Eu já vou falar essa parte com vocês, da parte teórica. Mas as lives que a gente vai promover aqui, elas vão ser voltadas em resolução de questões e revisão. Eu peço que vocês entendam que não dá tempo, tá? De uma live por semana, a gente também trabalhar com teoria. Acho que vocês concordam comigo, né? É muita coisa. Então, eu acho que trabalhar com a parte de resolução de questões, acho que vai ser bem legal. Tem aqui a parte também da remuneração. E a remuneração, eles não colocaram o valor da remuneração no edital, eles colocaram será por subsídio, e eu trouxe ali o que está no edital, tá bom? Então nós temos aí a parte ali de 40 horas, que está com o inicial ali. Se tiver errado, tá? E vocês me confirmam, mas eu tirei direto do edital, tá bom? Então, direto do edital não, perdão, eu tirei direto ali do documento do governo, tá? Então se tiver desatualizado, peço desculpas, tá? Mas eu tentei fazer melhor aqui. Aí tem um subanexo com a licenciatura plena, mestrado e doutorado, que foi o que eu trouxe ali pra gente. Aí eu trouxe ali com 40 horas, que é para dar uma ideia. Mas o concurso, você pode pegar de 25 a 40 horas. Então tem ali os valores, tá? Se você quiser depois ver o documento, é bem simples, é só você pegar essa parte aqui, ó. Inciso 1, artigo 3 da lei complementar. Se você digitar isso no Google e a lei, né, vai aparecer esse documento para você, tá bom? E o mais interessante, tá, é que metade dos conhecimentos da prova vai ser de conhecimentos específicos. Então, metade dela vai ser aí matemática. Muito bom, né? Metade matemática. Muito legal. E é aquilo, gente, eu aconselho, tá? Se você não tem um cargo público, se você tá aí na rede privada, se você tá querendo aí, tá precisando desse dinheiro, eu recomendo que faça, tá? Porque o Estado de São Paulo ele tem costume de chamar as pessoas que estão no cadastro de reserva para compor sua equipe, né? Então, eu acho interessante aí, é um concurso, tá? Se você não tem já o seu cargo público, as suas 2 matrículas, o seu combo, eu recomendo que faça, tá? Eu acho muito legal. E aí a gente vai entrar agora na parte das dicas de estudos, tá certo? Primeiro, eu vou falar aqui com vocês onde que vocês podem buscar questões, tá bom? Anotem aí, tá? Onde vocês podem buscar questões, vocês podem buscar num site, sempre indico esse site, chamado Que Concursos. No decorrer da live, eu vou mostrar o site para vocês, eu vou ensinar como filtrar. Mas o Que Concursos de todos assim que eu trabalhei durante a minha preparação, porque eu também sou funcionário público, tá? Que eu trabalhei na minha preparação, que eu trabalho para buscar questões, ele é o melhor. Tá bom? Você consegue filtrar por questões só de professores de matemática, você consegue pegar questões recentes, vocês conseguem pegar questões da banca, então é bem bacana ali o site, tá? Aí a parte teórica, que eu havia comentado com vocês, quem é meu aluno do curso sabe, né? Eu trabalho com a preparação de concurso já há algum tempo, deixa eu ver se está aqui, não tá, então vou pegar aqui. Nós temos um Classroom repleto de aulas com todas essas aulas ali que estão sendo cobradas. Ele aqui, ó, Matemática Superior, tem até 43 estudantes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui são as lives da Prefeitura de Maricá que nós fizemos. O último concurso que teve, não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve um concurso muito grande aqui no Rio de Janeiro de Maricá, tá? As aulas ficam aqui disponíveis, são as lives que nós tivemos. E aí eu vou criar mais uma aba aqui que vai ser Lives PSS do Estado de SP, que vai ser onde os alunos vão ficar disponíveis.
E aqui nós temos todos os outros conteúdos divididos assim em partes, tá vendo? Funções, sequências, matrizes e sistemas, combinatória e probabilidade, financeira e estatística, trigonometria e função trigonométrica, toda a parte aqui de geometria plana, espacial e analítica. Eu vou abrir por aqui uma de geometria analítica para vocês verem, ó. E aí você tem todas as aulas, viu? Todas as aulas teóricas com resolução de questões e os materiais com anotações, tá? Então você tem o material teórico, tem o material com as anotações e as listas ali para você conseguir também revisar, tudo mais. Eu vou abrir aqui a lista para vocês darem uma olhada. E as listas, elas são voltadas aí para questões de concursos de professores de matemática. Eu não trabalho ali com questões aleatórias, né? Então, tudo mais. Então, você pode ver aqui, ó, geometria analítica. Ó, Prefeitura de Porto Alegre, Prefeitura de Santa Catarina, Fundatec, aí essa IBFC, aí vem aqui mais, ó, Quadrix, Fundatec, FGV, CESP. Aí, só nessa lista aqui foram 20 questões. Fora as questões que já tem também no material, porque geralmente eu não repito a parte teórica com a parte ali gravada. Você também tem as anotações de geometria analítica. Aí eu começo desde o básico. Vocês vão ver ali no material que tem ali distância entre pontos. Ó. Aí também tudo ali, ó, distância entre pontos, toda a parte ali da geometria analítica. E tudo isso gravado, ali explicado, tudo bonitinho, tá vendo? Equação reduzida da reta, tudo aqui para você fazer download, ver. Bem legal, tá? E aí toda essa parte aqui é um trabalho que a gente já faz há muito tempo, né? Então tem tudo, tem em cima da matemática, matrizes, determinantes, sistemas, análise combinatória, probabilidade, tudo ali desse edital. E cônicas também, que a gente vai fazer a inclusão de cônicas, tá? Eu estou apenas regravando ali a parte de cônicas, eu vou fazer nas próximas semanas a inclusão de cônicas, porque eu quero colocar um material legal ali com vocês, tá? Então essa é a parte da apresentação, então fica a dica aqui para vocês, ó. Resolução de questões, tem o que concursos. E se vocês estiverem precisando de um reforço teórico e também quiserem participar das lives, nós temos a nossa turma, que a gente vai iniciar agora, praticamente, já está iniciando. A gente vai ter algumas lives que vão ser para divulgação e as demais a gente vai seguir ali com a nossa turma, tá? E se você quiser mais informações, se você estiver assistindo no YouTube, tá? Você pode entrar em contato aqui no WhatsApp, tá? Tá aqui na descrição, você vai falar diretamente comigo. E você pode também pular ali para o final, que ali eu falo dos valores e tudo mais, eu falo tudo bonitinho. Mas eu quero primeiro mostrar para vocês um pouquinho do trabalho, eu quero também resolver questões. Quero muito resolver questões com vocês, porque esse assunto é um assunto que eu gosto demais de trabalhar, que é o conceito de função. Tá? Então vamos começar? A gente já falou muito, né? Vamos começar? Hum. Meus queridos, conceito de função eu defini aqui em algumas partes, tá? A gente vai começar falando um pouco de domínio. Essa parte aqui de domínio, ela funciona do seguinte: você tem duas restrições. Você tem a restrição de fração e você tem a restrição de raízes de índice par. Então, só que fazendo relembrando, nas restrições envolvendo frações, o denominador não pode zerar. E nas raízes de índice par, o que nós temos aqui é que ela tem que ser, o elemento que está dentro, né, tem que ser maior ou igual a zero. Então, essa daí são as restrições assim principais. Tá? Deixa eu só começar a salvar aqui. É para mostrar para vocês também que o material ele fica salvo, tudo bonitinho, tá bom? As anotações vão ficar todas salvas com vocês. Essas são aí as restrições principais. É claro, eu sei que tem outras restrições, tá bom? Tem, por exemplo, a restrição de logaritmo, tem a de função exponencial, falando da sua base, tem a de trigonometria, porque se você olhar aqui com atenção, você vai ver que tem função trigonométrica, que a gente vai ver na live do dia 15 do 7. Mas essas restrições específicas a gente vai falar na aula específica, tá? Então, por enquanto, vamos falar só dessas duas. Frações
e raízes de índice par. É exatamente o que a gente tem aí, não é? Nós temos aqui, ó, ela e ela. Então elas são o quê? Nós temos 2 frações e nós temos uma raiz embaixo e nós temos uma que não tem raiz. Então o que que nós temos que fazer ali para encontrar ali o seu domínio? Nós temos que fazer primeiro a restrição da fração, que é a primeira restrição, x mais 1, que é a expressão que está no denominador, ela tem que ser diferente de zero. Então x tem que ser qualquer número que seja diferente de menos 1. E além disso, você tem também a restrição da raiz, tá? A raiz, ela tem que ser maior ou igual a zero. Só que como essa raiz ela está no denominador, você vai excluir essa parte de maior ou igual. Então você vai falar simplesmente que x mais 4 tem que ser maior do que zero. Ou seja, x tem que ser maior do que menos 4. Então você tem 2 maneiras aí de representar. Você pode colocar assim, ó, o domínio da função f é igual x pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 1 e x é maior do que menos 4. Ou você pode usar a noção de intervalo para representar. Ó, ele tem que ser maior do que menos 4 e não pode ser menos 1. Então, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Só um minutinho. Pronto. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 0. Então, sempre utilizando, ó, intervalos abertos, porque você não está incluindo o número, e o infinito sempre aberto. Então, essas aí são as 2 maneiras que você pode representar a resposta utilizando os intervalos. E aí foi uma questãozinha só para a gente trabalhar com conceito, tá bom? Então, a maior do que menos 4, diferente de menos 1, letra D. Ali, a letra D. Isso é boa para a gente iniciar, né? Mas quem me conhece sabe que a primeira questão é sempre aquela para enganar. É para vocês gostarem de mim. A primeira questão é sempre para vocês gostarem de mim. Poxa, eu tô entendendo, tá? Depois, depois a galinha pôs. Aí a gente aumenta a dificuldade. Vamos lá? Essa aí eu já trouxe de um concurso de Instituto Federal. E nós temos alguns níveis assim de dificuldade, tá, gente? Por exemplo, nós temos prefeituras, estado e federal. Geralmente os institutos federais é onde a gente tem a maior grau aí de dificuldade nas questões, tá? E novamente aqui nesse item nós temos as 2 restrições, estão vendo? Raiz de índice par, ó, temos essa daqui, e temos isso daqui. Então, nessas restrições, nós temos o quê? Que 16 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Dessa vez eu vou utilizar a desigualdade maior ou igual, porque nós estamos lidando aí com uma raiz que está no numerador. Agora, essa daqui, x ao quadrado menos 2x, ela não está dentro de raiz, não está dentro de nada. Só está ali no denominador. Então, ela vai ser diferente de zero. Então, em cima nós temos uma inequação quadrática. Se você não lembra como é que faz, eu vou fazer aquela revisão com vocês. E embaixo, nós temos uma equaçãozinha do segundo grau, bem tranquilo. Vou chamar essa aqui de 1, tá bem? Vou chamar essa aqui de 2. A gente vai aqui para o próximo quadro, então, resolver esses probleminhas, essa inequação e equação. Resolvendo aqui o primeiro.
Quando a gente tem uma inequação do segundo grau, tá? Quando a gente tem uma inequação do segundo grau, primeiro a gente determina suas raízes. O primeiro passo é encontrar as raízes da equação, tá, gente? Então, escrever aqui 16 menos x ao quadrado igual a zero. E aí você arrumando, tá passando tudo para um lado só, tal, tudo mais, deixando bonitinho. Você vai encontrar isso daqui. Tirando raiz. Ok. Agora, o segundo passo consiste em uma análise do gráfico. Essa análise do gráfico eu vou fazer aqui, tá? Só que eu não vou construir o gráfico todo bonitinho, porque isso aí é um gráfico de uma função do segundo grau, então eu não vou construir agora. Eu vou fazer só a primeira parte, tá? Então nós temos aqui, ó, raiz de equação. As raízes que nós encontramos foram menos 4 e 4. E elas são, ó, maiores ou iguais a zero, então são bolinhas fechadas. O gráfico dessa equação aqui, ó, você tem aqui, ó, o coeficiente A igual a menos 1. Então, é uma parábola com concavidade para baixo. Essa parábola ela é assim, ó. Estão vendo? Ou seja, esses valores positivos, esses aqui negativos. Você quer os valores que são maiores ou iguais a zero. Então, você quer dentro desse intervalo aqui, que está de menos 4 a 4. Então, a sua primeira solução, a sua solução 1, é o intervalo de menos 4 a 4. Fechado, fechado, porque você está incluindo, tá, as raízes. A gente viu que é maior ou igual. Tanto que você pode ver em quase todos os exemplos aqui, ó, você tem menos 4 e 4, tá vendo? Ótimo, eu vou precisar de mais um quadro branco aqui. Deixa eu pegar aqui, gente. Vamos lá. Questão grande, a gente precisa de mais espaço. Agora a gente vem para a segunda análise. E essa segunda análise, ela é só x ao quadrado menos 2x, que é diferente de zero. E é uma equação de segundo grau incompleta, incompleta de termo C, coeficiente C. Ela você pode fazer isolando sua variável x e depois pegando cada uma dessas partes e dizendo que elas têm que ser diferentes de zero, né? Que é o que você está querendo ali. Então, sua solução 2 é falar que x tem que ser diferente de zero e x diferente de 2. Então, agora você vai juntar essas duas informações, né? De menos 4 a 4, mas não tem o zero e não tem o 2. Então, de menos 4 a zero, união, 0 a 2, união, de 2 a 4. Isso aqui que eu fiz é uma outra forma de representar que o intervalo é aberto, tá? Você pode utilizar parênteses também. Agora, essa daqui, você está indicando que o intervalo é fechado. Então, ela está virada para o número.
Essa daqui também. A alternativa que encaixa é, deixa eu ver, letra C. Isso, letra C. Muito bom, né? A gente vai falar aqui agora sobre domínio contra domínio e imagem, tá certo? E é importante eu fazer uma recapitulação com vocês. Eu trouxe gráfico pelo seguinte: a gente não fala muito de gráficos quando é o assunto de domínio contra domínio e imagem, tá? Então, deixa eu passar aqui a minha experiência para vocês, tá? Quando a gente trata com o eixo horizontal, o eixo X, ele está representando o domínio da minha função. Quando eu pego o meu eixo Y, ele está representando o meu contradomínio. Não sei se vocês sabiam disso, mas os eixos, eles pegam domínio e contradomínio, tá? E o que que é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto das alturas que o gráfico alcança. Então, ó, por exemplo, tá? Sei que parece meio estranho o que eu vou falar, né? Mas, por exemplo, se você tiver uma função quadrática, tá? Com cavidade para baixo. O meu gráfico, ele tem um ponto de máximo, que é esse daqui. É o meu vértice. O meu conjunto imagem vai ser aqui do meu vértice para baixo, porque são todas as alturas que meu gráfico alcança. Então esse aqui é o meu conjunto imagem, tá bom? E aí nesse exemplo que eu trouxe para vocês, porque isso está acontecendo com frequência, tá? Em concurso de professores, análise de gráfico e tudo mais. O conjunto imagem da função, a gente vai pegar as alturas que esse gráfico alcança. Esse gráfico começa ó, aqui no -5, sobe até o -2. E aí ele tem um salto, isso aqui é um salto da função, estou colocando de vermelho. Você não vai incluir, ela tem um salto. E aí pula para o 0 e vai até o 4. Então, o que é o conjunto imagem? Ele vai do 5 até o -2, aberto no -2, e depois pula do 0 até o 4. Qual a alternativa que fala disso? Do -5 até o -2, do 0 ao 4. Letra C. Ali, ó, intervalo aberto do 0 ao 4. Muito bom, né? Temos mais uma mensagem aqui do chat, da Juliana. Professor, nesse pacote entra a parte de legislação? Para você que está pegando a aula aí no YouTube, tá bom? Nós estamos com um curso completo de matemática, tá? Então eu gosto de frisar isso com vocês. Eu trabalho com a parte específica. Infelizmente, não temos o pacote de legislação. É por isso, inclusive, que o valor ele é mais em conta, tá? Mas se você olhar com atenção, se você olhar com carinho, são pouquíssimos locais que trabalham com a parte específica para professores de matemática. E se você procurar, tem o Estratégia, que também trabalha com a parte específica de professores de matemática, vocês sabiam? Tanto eu sei porque eu sou o professor do Estratégia que trabalha com a parte específica de professores de matemática, por isso que eu sei. Tá bom? Por isso que eu sei que eles trabalham, porque justamente sou eu que estou trabalhando com a parte das aulas com eles. Mas ainda vai demorar um pouquinho para entrar o curso lá deles, tá bom? E dá um bizu aqui, o meu é mais barato, óbvio, né? Estratégia, eles. É o estratégia, né? Não, mas é muito bom lá. É uma empresa muito boa. Tá? Tô adorando trabalhar lá. Sério mesmo. E eu continuo aqui com as minhas aulinhas, com as minhas lives. Vamos continuar? Eu trouxe mais uma para a gente trabalhar também com a parte de gráfico, tá, gente? E depois eu trouxe essa, que é de concurso, de provas anteriores. Acho que eu trouxe mais uma. Isso aqui, ó, da SEDUC e BFC. Então eu trouxe uma de prefeitura e uma estadual.
Show. Vamos continuar aqui, ó. As figuras abaixo ilustram os gráficos das funções, respectivamente. E aí ele pergunta se a função é sobrejetora, crescente, bijetora. Bom, eu trouxe isso aqui para vocês também para relembrar essa parte dos conceitos de função, de sobrejetora, bijetora. Então, ó, vai ser um pouquinho mais demorado agora, mas eu vou recordar aqui com vocês o que são cada uma dessas partes, tá certo? Então vamos começar aqui com injetora. Também pode ser chamada de injetiva, tá? Ela indica o quê? Elementos diferentes implicam em imagens diferentes. E aí, se você quiser uma definição mais específica, ela fala assim, ó, se x é diferente de y, isso implica que f de x tem que ser diferente de f de y, tá? Para todo x e y pertencente ao domínio da função, né? Se você quiser a linguagem matemática completa, aí seria isso. Se você tem elementos diferentes, então você tem imagens diferentes. Ou a sua contrapositiva, né? A sua contra. Se você tem imagens iguais, significa que você tem elementos iguais, né? E como que isso influencia ali no gráfico, né? Na verdade, a G3 ele pergunta se é bijetora, mas já daqui a pouco eu vou falar com vocês que a gente precisa saber, né? Depois eu falo de gráfico. Agora que eu vou falar de sobrejetora, que ela fala aqui, ó, todos os elementos. Aqui eu vou colocar contradomínio, tá bom? Tá aqui, ó, todos os elementos do contradomínio, eles são associados quando a gente fala ali da função sobrejetora. Ou seja, o conjunto imagem, ele é igual ao conjunto contradomínio. É isso que significa, tá? E como eu trouxe uma questão que trabalha com gráficos, e eu gosto de trabalhar com gráfico com os professores, tá bom? Que é uma dificuldade que até os professores têm, né? Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês com isso agora. Por que a G1, que ele fala que é sobrejetora, e por que que isso daqui é verdade, tá bom? Para ser sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao conjunto contradomínio. E nós já vimos que o contradomínio é o eixo Y. O conjunto imagem são as alturas onde o gráfico alcança. Então, para ser sobrejetora, o gráfico ele tem que vir de menos infinito e ir até mais infinito. Ou tem que fazer o contrário. Ele tem que vir de mais infinito e ir para menos infinito. Então ele tem que fazer ou de cima e ir para baixo, ou de baixo e ir para cima. É exatamente o que acontece aqui. Ele vem aqui, ó, de menos infinito e vai até mais infinito. Então, ó, ok. Ele vai subindo. Então ele é sobrejetora. G2 é crescente? Sim. A definição de crescente, quem quiser a definição de crescente, que ele fala o seguinte, ó, x é menor do que y, implica que f de x é menor do que f de y. Essa seria a definição de crescente, tá? Se você tem um elemento do domínio que é menor do que o outro, a sua imagem também vai ser menor. E como que é a definição de crescente? Você lê o gráfico da esquerda para a direita, o gráfico está sempre subindo. Então isso está acontecendo, ó, o gráfico sobe aqui, depois tem um salto, aí ele continua subindo, mais um salto, depois volta a subir. Então o gráfico está sempre subindo, ó. Ampliando aqui para vocês. O gráfico está sempre, ó, subindo, 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 subindo. Mesmo apresentando saltos, o salto é sempre para cima, tá? Então, sim,
ela é uma função sobrejetora. É crescente, perdão. Ela seria sobrejetora? Não, porque esse salto, ela dá um espaço onde não tem imagem ali, tá? O conjunto imagem dessa função, ele seria isso aqui, ó, que eu vou frisar de amarelo aqui com vocês. Ó. Ele vem até aqui para baixo, aí pega isso daqui, aí depois vem até aqui para cima. Esse seria o conjunto imagem. Vamos ampliar aqui. Então tem alguns espaços vazios. Então ela não é sobrejetora, por causa desse detalhe. Tá? Faltou agora falar com vocês o que é injetora. Porque a definição de bijetora é quando é os dois ao mesmo tempo. Tá? Para ser injetora, o gráfico não tem que fazer ondulações, não tem que fazer zigue-zague. Então deixa eu trazer aqui alguns exemplos com vocês. Primeiro, deixa eu salvar isso daqui. Eu vou colocar essa parte gráfica aqui que eu acho que é interessante, né? Vamos colocar dois gráficos, ó. Esse primeiro gráfico ele faz isso daqui. Esse segundo gráfico ele faz isso. Essa função aqui, ela é injetora. Essa daqui não é injetora. E o motivo é o seguinte, ó. Você tem as ondulações. O gráfico aqui, no caso, só um minutinho. O cachorro acabou de entrar aqui no quarto. Sai, safado. Ô, safado. Enfim, agora a live vai estar com o meu cachorro aqui. Acabou de entrar aqui com um paninho dele para brincar. Pronto, saiu. Agora fechar a porta. Pronto. Acontece, tá sendo ao vivo. O barulho vocês escutaram foi ele batendo na porta aqui, safado. Enfim, continuando. Essa voltas aqui, esses zigue-zagues que faz, o gráfico está repetindo alturas. E justamente por ele estar repetindo alturas, ele está repetindo alturas, indica que ele está repetindo o quê? Imagens. Então isso faz com que ele não seja injetora, porque ele está repetindo imagens. E não pode repetir imagens na injetora. Então, para ser injetor, o gráfico ou tem que só subir ou tem que só descer. Ele não pode fazer essas ondulações. Então, não é o que acontece no gráfico da G3, não é, gente? O gráfico da G3, o gráfico sobe e desce. Então, tem ondulação. E ele também não alcança todas as alturas. Então, ele não é bijetor. Vamos colocar um X aqui. Então, 1 e 2 é verdadeira aqui, ó, letra C. Boa questão de revisão, né? Vamos mais uma. Essas aqui são mais rapidinhas. Então, vamos lá, ó. Podemos classificar uma função sobrejetora como sendo aquelas que possuem o. Ó, sobrejetora. Sobrejetora, todos os elementos do contradomínio foram associados. O conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Então, vamos ler agora. Já fiz aqui, ó. Letra A. Domínio constituído apenas de números naturais. Não. A função sobrejetora, ela fala do contra. Contradomínio com valores dobrados em relação ao conjunto imagem. Nada a ver. Conjunto imagem nulo. Nada a ver. Domínio diferente do conjunto contradomínio. Nada a ver. Contradomínio igual ao conjunto imagem. Letra E. Então, se não lembrar dessa observação aqui que eu coloquei, ó, imagem igual ao contradomínio, não iria acertar essa questão. E às vezes as bancas só cobram isso, tá? A gente está aqui em junho. A última turma que eu abri foi a turma do concurso de Maricá.
Gente, tem questões de prefeituras, sério, o concurso de Maricá cobrou, caiu uma questão até de regra de três. Caiu até regra de três. Então não significa que vão ser só questões difíceis, tá, gente? Vão ter questões também rápidas nos concursos. Mas você tem que lembrar ali as definições. Vamos começar daqui? Analise as quatro afirmações abaixo sobre funções matemáticas. Uma função ela é injetora se cada elemento do domínio da função possui uma imagem diferente no contradomínio. E aí? É isso? Vê aqui, ó, verdade. Verdade. Isso aí. Uma função ela é sobrejetora se cada elemento do contradomínio for imagem de um elemento do domínio da função. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo, que até eu me perdi aqui. Uma função é sobrejetora se cada elemento do contradomínio for imagem de um elemento do domínio da função. Então ele está falando que cada elemento do contradomínio é imagem. Ó, cada elemento do contradomínio é imagem. Sim. Cada elemento do contradomínio tem uma imagem. Perfeito. Uma função não pode ser injetora e sobrejetora simultaneamente. Falso. Nós temos as bijetoras, galera, que é justamente isso. É o nosso contra-exemplo. Agora, a quarta, o contradomínio de uma função numérica sempre será o conjunto numérico maior que o domínio da mesma. Por exemplo, se o domínio é uma função com números naturais, o contradomínio será, no mínimo, o conjunto de números inteiros. Bom, ele está falando que sempre será um conjunto maior. Gente, isso aí está errado de várias maneiras, tá bom? Aqui agora eu vou falar, tipo, além da aula, tá bom? Além da aula aqui com vocês. Primeiro que quando a gente trabalha com conjuntos, nós não utilizamos essa ideia de maior. Não utilizamos o termo maior. A gente pode utilizar que um está contido no outro, que um conjunto é subconjunto, mas nós não utilizamos o termo maior, porque o conjunto, por exemplo, dos naturais, ele é infinito. O dos inteiros é infinito. Então você está falando que os inteiros, que é infinito, é maior do que o infinito? Não, a gente não utiliza o termo maior, tá, gente? Isso não utilizamos essa desigualdade. Então isso já é o primeiro erro. Segundo erro, se você tem funções de R em R, o conjunto dos reais, ele é igual ao real. Então ela está falsa. Então essa afirmativa ela é falsa de várias maneiras. Tá bom? Então apenas a 1 e a 2 estão corretas. Letra B. Show de bola. Vamos continuar? Agora, função inversa. Sabe-se que a função ela é invertível, assim quanto que vale a f menos 1 de 3. Vamos lembrar aqui o que é inversa. A inversa, ó, a função inversa. A função inversa é uma função que ela associa as imagens aos seus elementos no domínio. Então a função inversa, ela faz o caminho inverso, ela associa a imagem aos seus elementos no domínio. O que é importante de vocês saberem de inversa? Primeiro, que só admitem inversas funções bijetoras. Tá? Somente as funções bijetoras admitem inversa. Segundo, aprender a calcular uma função inversa. E terceiro, que quando eu peço a imagem de uma inversa, eu posso usar esse esqueminha aqui. Pense aqui comigo. Se numa função a g de 1 é igual a 4,
Isso significa que a inversa de 4 vale 1. Ela liga a imagem ao seu elemento do domínio. Então, isso aqui que ele está pedindo, f menos 1 de 3, que eu não sei quanto que é, eu posso pensar no caminho oposto. Ou seja, eu só descobri qual é o x que vale 3. Então, basta descobrir qual elemento dá uma imagem igual a 3. Então, nessas questões, gente, vocês não precisam calcular a inversa. Basta vocês fazerem o quê? Pegar a f de x igual a 3, ou seja, x mais 3 sobre 5, e dizer que é igual a 3. Multiplica aqui cruzado. Mais fácil que isso, só 6 disso. Eu tinha um amigo que falava assim. Então aí, ó, da letra D, deixa eu só acertar aqui a câmera, jogar um pouquinho mais para baixo. Foi. Aqui eu sou tudo, tá, gente? Eu sou o cara do marketing, sou o que faz as edições, sou o professor, o contas a pagar, o contas a receber, o reclame aqui. Bom, então fica aqui a minha dica para vocês, que é a seguinte: se precisar calcular, tá? Se precisar calcular a inversa, tudo bem, tem que fazer o trabalho ali que a gente vai fazer. Agora, se ele pedir a imagem da inversa, entendeu? Com a imagem da inversa, você faz o caminho oposto. Você faz esse esquema aqui. Então, pediu a f menos 1 de 3, que foi aqui a questão, não foi? F menos 1 de 3, você não vai substituir o x por 3, você vai igualar a função a 3. Tá certo? E aí, como que você faz para achar, né, a inversa? Aí eu trouxe esse item aqui da Unimontes, tá? Que caiu em Minas, para a gente resolver. Ele fala que é uma sobre a sua inversa, podemos garantir que é igual a quem? Tá? Então a gente vai ter que achar aí a nossa inversa. Ok? E aí, como calcular a inversa? Eu acredito que vocês devem ter uma noção, né? Como calcular a inversa. Troca-se x por y, isola-se o novo y. Então, basicamente é isso daí, tá? Troca-se x por y, isola-se o novo y. E aí você que lute para isolar o novo y. É isso. Vamos fazer? Vamos, né? Estão fazendo nada? Vamos lá, calcular uma inversa aí. A nossa função, ela é 2x menos 5, x menos 3, mais 1. Eu acho mais interessante aqui, vamos calcular primeiro essa soma, tá bom? Vamos fazer aqui um número misto. Calcular essa soma aqui primeiro.
não me sinto à vontade calculando de outra forma não. Vamos fazer isso daqui primeiro então? Pode ser até que fique mais fácil fazendo de outra maneira, mas como assim? Isso aqui fica, ó, 3x menos 8, x menos 3. Agora ficou mais bonito, né? Aqui a gente faz uma multiplicação cruzada. Vai ficar, ó, x vezes y menos 3. Vamos fazer uma distributiva. Agora aqui a gente tem que isolar o novo y. Então o que que eu vou fazer? Ó? Vou repetir esse cara aqui. O y que está lá, eu vou passar aqui para o lado esquerdo. Esse menos 3x, vou passar com sinal trocado. E vou repetir o menos 8. Aqui nós temos, ó, fator comum em evidência, estão vendo? Vou colocar o y em evidência. Vai sobrar x menos 3. Isso é igual a 3x menos 8. Então, esse nosso novo y é 3x menos 8 sobre x menos 3. Aí, ó, letra A. Aí está definida, por isso, ó, 3x menos 8, x menos 3. Letra A. Show. Chãozinho é boa, né? Geralmente, calcular inversa dá um cadinho de trabalho. Geralmente dá um pouquinho de trabalho. Mas é isso aí. Dá tempo da gente fazer agora, falar aqui sobre função composta. Falar aqui sobre função composta, e aí a gente deixa o nosso último bloco para a gente falar só sobre função afim. Acho que fica legal, né? Que eu acho que a última parte também, a gente vai falar aqui, ó, de composta, com supan, ótimo. Aí já entra em função afim. Então, mais três questões. Na verdade, seis, né? Mas essa daí conta como três. Qual o meu objetivo aqui quando eu trouxe esses três itens? Tá? Eu trouxe esses itens mais rapidinhos para relembrar como é que faz ali com vocês o cálculo ali de composta. Tá bom? Porque o que acontece? A gente até sabe calcular a composta de forma direta, mas quando ele dá a composta como informação e pede uma das funções originais, eu acho que é um pouquinho mais trabalhoso. Vocês não concordam? Acho que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso daqui, que vai ser o nosso caminho de ida, vai ser parte ali do treinamento. E esses dois é como se fosse calculando a volta. Ou seja, dei a composta, pedi a F, dei a composta, desculpa, dei a composta e a F, pedi a G, dei a composta e a G e pedi a F. Tá? Para calcular a composta de ida, é bem tranquilo. É só a gente chegar mesmo e substituir na função, ali no caso é f da g. Então nós vamos pegar aqui, ó, 2x menos 4. Ó, cálculo da 1.
E agora a gente vai substituir aqui a função. AG é menos 3x mais 8, só fazer o cálculo. Vai ficar, ó, menos 6x, 16 menos 4, menos 6x mais 12, certinho. Vamos para a segunda. A segunda seria ele dar a composta, vendo, menos 6x mais 12. Inclusive, se você reparar, eu utilizei as duas funções justamente porque a gente já sabe qual é o gabarito, né? Já sabe o que tem que encontrar. Te dei a f, e pedi a g. Nesse caso que ele pedir a f, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer esse caminho aqui, ó, esse iniciozinho. Tá vendo? Esse iniciozinho aqui é isso que você vai fazer. Você sabe que a f da g é você substituir o x por g. Então você sabe que isso daqui tem que ser igual a isso. Eles são, ó, iguais. Se eles são iguais, então você pode fazer 2g de x menos 4 menos 6x mais 12. Aí passo o menos 4 somando, vai dar 12 mais 4, 16. Só dividir agora tudo por 2. E, ó, encontramos a g. Salvar aqui. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer a terceira, que é a que eu considero a mais chatinha. Que é quando ele te dá a composta, ele te dá a função que você colocou dentro e ele pediu a de fora. Ele pediu a f. Ele te dá aqui a f da g. Pediu te deu a g, que é menos 3x mais 8. E agora ele quer a f. Então, vamos lá. Para vocês resolverem isso, eu vou reescrever isso daqui de uma outra forma, tá? Isso aqui é uma outra forma que aparece as funções compostas. Não sei se vocês já viram isso, vem com frequência, tá? Mas aparece. Ali o que tinha g de x eu substituí por menos 3x mais 8, dentro da f. Ou seja, o que foi feito aí foi uma mudança de variável. Eu troquei x por g de x, no caso ali da minha função f. Então eu vou fazer novamente uma mudança de variável. Só que eu vou fazer essa mudança de variável para voltar ao original. Então eu quero que esse menos 3x mais 8 ele se torne novamente uma letra única. Então eu vou chamar de qualquer outra letra, eu vou chamar, por exemplo, de A. Agora eu isolo o x. Perceba aqui que eu já fiz o esquema todo. Ó, troquei de sinal e dividi por 3, tá? Ó, troquei de sinal, aí 3 menos A mais 8. E aí, quando eu faço a substituição, eu acho uma f de A igual a menos 6 vezes
Ó, mais 12. Faço aqui a minha divisão distributiva, menos 16, mais 2A, mais 12. Então fica, ó, 2A menos 16 mais 12 igual a menos 4. Vai dando essa hora, eu começo a errar as contas, tá, gente? Então, é isso mesmo? Isso. Então foi um pouquinho trabalhoso? Foi. Levou um tempinho? Levou. Mas eu acredito que foi de suma importância para a gente treinar a parte aí de funções compostas, tá? Principalmente essa última parte. Essa última parte, por ser a mais complicadinha, é aquelas que eles mais cobram em concursos, sabiam? Não essa 1 e a 2, essa daqui. Essa daqui são as que mais caem. É o modelo que mais cai. E aí fica como treinamento, se você quiser treinar esse modelo, calcula a composta, pega duas funções do primeiro grau, calcula a composta, depois tenta voltar, entendeu? Vai ser um bom treinamento. Essa daí, ó, aí mais duas questõezinhas pra gente ver como é que tá caindo em concurso. Ó, tenho aqui uma da Consulpan e da... Eu nunca sei falar o nome dessa banda aí, Amauk. Aqui, ó. Seja as funções f de g, R em R do conjunto dos reais, dada por f de x e g de x, tá bom. Nessas condições, o valor de fog de menos um de 3. Isso aí, fog é uma forma de representar composta, tá, gente? Ele está pedindo AF da G, caso de menos um de 3. Nossa, mãe, confusão. Enfim, enfim, enfim. Ele está pedindo que você faça a inversa, tá? A inversa da composta e calcule ali a imagem. É isso que ele está pedindo. Então a gente vai ter que calcular a primeira composta, né? Então ele pediu a F de G. Então vamos pegar aqui a função F, substituir por G. Isso aqui vai ficar, ó, 2 vezes x mais ou menos 5. Então fica aqui, ó, 6x menos 3. Muito bom. Então agora, ó, que você sabe que a sua função ela é isso daqui, se ele pediu isso, você não precisa calcular a sua inversa, não é? Para calcular isso daí, é só fazer 6x menos 3 igual a 3, que foi o que a gente viu lá na parte de função inversa. Tá aqui, letra A. Muito bom. E a última aqui do nosso bloco, mas não menos importante. Lembrando que a terceira parte da aula é de função afim, tá, galera? Tô naquele mesmo esquema. Seja as funções definidas por G e F, então ele deu aqui, ó, F da G de 2 é igual a 4, quanto que vale G da F de 2? Cara, essa daqui é uma questão que ela tem mais cálculo, tá? Então não necessariamente a gente vai utilizar a função composta, a gente vai utilizar a ideia da composta. Como assim? A gente vai começar dessa informação aqui,
Tá vendo? E aí, com isso, ó, vamos calcular f de 7 e o resultado tem que dar 4. Porque se você olhar a f de x, ela não tem um termo, não é? Ah, então com isso a gente vai achar esse termo aqui. B, que no caso vale 4 menos 14 menos 10. Então a nossa f de x é 2x menos 10. Agora ele quer a g da f de 2. Vamos lá. Calculando f de 2. Agora a g da f de 2, só calcular a g de menos 6. Tá aquela questão com conta. Oh, Jesus. Valha-me Deus. Muita, como dizia um professor meu, muita continha de padaria. Mas chegamos aí no nosso resultado. Muito legal, né? Gente, então é isso. Ficamos por aqui nesse módulo, nesse bloco. Espero que todos vocês tenham gostado. Valeu! Tamo junto.